Fala, galera! Vamos agora para a nossa revisão. Professora Tabita com vocês, para a gente fazer aquele né, bate-bola aí para a gente ver como que a gente trabalhou, ou o conteúdo que nós trabalhamos na aula anterior. E essa é a nossa aula de 23.2, é isso mesmo. Vamos lá. Nessa aula, nós falamos na aula 23.1 sobre a importância dos fósseis e o que a gente pode focar de mais importante, então, no processo de fossilização ou da importância desses fósseis. O que seria mesmo, professora, os fósseis? São restos, né? Vamos para a canetinha. Ok. Ou restos ou vestígios, tá bom? De que, professora? De organismos, né, que viveram aqui em algum momento da história, né, evolutiva de todas essas espécies. São animais pré-históricos, deixaram seus rastros, deixaram suas evidências de que eles passaram e existiram aqui na Terra, né? Em algum período da nossa história. E esses restos, esses vestígios, são justamente a forma com que a gente apresenta ou com a gente classifica esses fósseis, tá? Então, a gente pode ter os chamados somatofósseis, tá? Opa! Somatofósseis. Ou a gente vai ter os iquinofósseis. Perfeito? Professora, somatofósseis são o quê? São todos aqueles ossos, tá? As carapaças, né? Aquilo que vai estar partes, né? Ou impregnações dos animais pré-históricos, tá? Faz parte do organismo. E os iquinofósseis são justamente aqueles que vão apresentar uma atividade desse organismo. Pode ser as fezes desse animal, pode ser as ranhaduras deixadas, as mordeduras deixadas ou rastros, sejam eles pegadas ou da cauda desses animais pré-históricos, tá? E a gente falou sobre os processos de fossilização. Então a gente vai ter as chamadas marcas fósseis, né? Nós vamos ter os processos de mineralização, onde você vai ter sais de cálcio ou outras substâncias químicas ocupando aqueles espaços que faziam parte daquela matéria viva, matéria orgânica daquele organismo que morreu. E nós vamos ter também as chamadas processos onde você vai ter as marcas, né? As marcas presentes, agora fugiu a palavrinha ali, mas você vai ter moldagem, né? A moldura, vamos ver, moldagem, tá? E aqui a gente vai ter, então, esses moldes da parte interna ou externa desses animais que passaram pelo processo de fossilização. Para que seja fossilizado, eu preciso que esse material esteja nesses animais ou esteja no sedimento para formar as rochas sedimentares. Aí você vai ter processos, né, onde você vai ter diagênese e metamorfismo, modificando, formando essas rochas sedimentares. E você vai ter também a impregnação desses animais ou em resinas, tá? Em gelo ou em piche. Tudo isso vai permitir com que você tenha esses processos de fossilização e a presença deles. No Brasil, a gente tem vários registros fósseis no Acre, no Mato Grosso, tá? Existem locais, estados, onde foram registrados vários tipos de fósseis aqui também no Brasil. Perfeito, galera? Então, olha só. A gente vai dar aquela pausazinha para a atividade e a gente retorna já para a gente ver quais foram as questões selecionadas para essa aula. Perfeito? Tchau, tchau! Então, olha só. Agora, a gente vai ver as questões que nós selecionamos para essa aula, para que veja como ficou dentro da sua cabecinha essas informações, tá bom? Não esquecendo
certo? Que os processos de fossilização vão envolver, desde o momento que esse organismo vai morrer, em determinado ambiente, e aí se esse ambiente for favorável para guardar ou preservar toda a estrutura corporal desse organismo, seja a resina, lembra dos insetos? Seja a forma de gelo e caiu no lago, né, com temperaturas muito inferiores e aí congelou tudo, vai ficar todo o material preservado, em piches, enfim. Seja onde esse organismo morrer e você vai ter o processo de fossilização, certo? Onde você vai ter a modelagem, onde você vai ter o processo de mineralização, tá? As marcas fósseis, certo? Todos esses são processos onde você vai ter registros, esses organismos vão deixar as suas marcas, podendo então ser classificados esses fósseis como somatofósseis ou também como icnofósseis, tá bom? Então vamos jogar lá na tela a nossa primeira questão. Olha lá, a palavra fóssil deriva do termo latino fossilis, que significa tirado da terra, extraído. Ele vai ser reconhecido a partir do momento em que esse solo, esse ambiente onde ele foi fossilizado, for descoberto. E aí a gente viu que existe uma ciência, tá? Dentro do conteúdo aí da parte científica, e aí a biologia conhece muito bem essa área, que é a que vai estar restrita ou que vai estar focada nesse tipo de material fossilizado, tá? Esse é o intuito aqui da questão, que eu tenho certeza que você já sabe qual é a alternativa. Então, nós temos aí, de A a E, nós vamos ter geologia, biologia, arqueologia, paleontologia e ecologia. Muito bem, vamos começar aqui da ecologia. Ecologia é o que mesmo, professor? O estudo da casinha dos organismos vivos, ou seja, onde esses organismos estão, o que eles estão fazendo, qual a interação entre eles e o ambiente, ou seja, o meio biótico e o meio abiótico. Tudo isso faz parte do estudo da ecologia. Até comportamento também entra dentro da ecologia. A arqueologia é aquela ciência que vai estar focada para estudar e compreender as civilizações antigas, tá? Assim que a gente conhece a nossa história, como eram, como viviam, onde viviam, o que comiam, de que se alimentavam, como que eles construíram as suas primeiras ferramentas, enfim. A biologia estuda todos os seres vivos, como nós sabemos muito bem. E a parte da geologia que estuda aí os solos, as intempéries que acontecem com essas alterações no ambiente, né, rochoso, tá? E aí a gente obviamente vai ter aqui então a paleontologia, que é a área da ciência que vai estudar quem? Os fósseis, tá? Ok, letra D aí é a nossa alternativa correta. Então, professora, um ovo que foi fossilizado, né? Passou pelo processo, também é considerado, né? Sim. Fezes, tá? Que a gente chama de excrementos, certo? Tudo aquilo, uma pena, né? A moldura de uma pena, tá? Tudo isso que nos traz a lembrança, né? Ou nos reporta para tempos remotos e que mostra ali, identifica, é uma evidência de que essa espécie surgiu, existiu em determinado período, ela está aparecendo aqui como a área ou foco da paleontologia. Perfeito? Então vamos seguindo. Premiada aqui, né? Sempre tem uma premiada. Para que se dê a fossilização, é necessário que o organismo fique rapidamente ao abrigo dos agentes de erosão, tá? Ok. Descreva as 4 fases para que ocorra o processo de fossilização. Então, olha só. Lembram que a gente mostrou para vocês uma imagem onde a gente tinha ali, né, toda a estrutura presente. Deixa eu... Aqui, olha só. Então, na imagem, a gente vai colocando as etapas, tá bom? Então, você tem aqui na primeira imagem o animal morto, certo? Esse animal pré-histórico que morreu, pode ter sido vítima de alguma doença, tá bom? E aí, esse organismo agora, ele vai entrar em processo de
putrefação, de decomposição, perfeito? E ele vai ser coberto, vai começar a ser coberto devido à posição do sedimento aqui, ó. Ele vai começar a se aprofundar e sobre ele vai começar a formar várias camadas, tá? Ou seja, os sedimentos vão passar por processos metamórficos, diagênicos, originando então essas rochas, a rocha sedimentar, onde elas vão se depositar sobre esse material e, como a gente falou na aula, o peso, né, dessas deposições de camadas de sedimentos sobre esse material faz com que essas peças comecem a se fragmentar. Então você vai ver uma parte da costela, no membro anterior das patas, você vai ver o crânio, ou você pode ter até mesmo uma parte do dente, né? Ou um dos dentes se desprendendo e se distanciando dessa peça originalmente, tá bom? Então, isso tudo vai acontecer ao longo do tempo, até que um belo dia, num processo por uma necessidade de abrir uma rodovia, ou uma escavação, ou um desmoronamento, não sei qual foi a situação que fez com que viesse à tona esse material, ou esses paredões, né? E aí, essa terra agora desnuda, o que vai acontecer? Vai ser o foco dessas pessoas, que são os paleontólogos, que vão agora isolar essa área, tá bom? Tem um aqui, ainda tem outro aqui, olha que legal. Eles vão isolar toda essa área e agora eles vão começar o processo de varredura dessa área, tá bom? E nesse processo, eles vão com aquelas ferramentas, algumas eles vão usar pequenos materiais para perfurar, para quebrar essas rochas, né? Fazer com que esse material seja observado com maior facilidade e vai chegar num nível que ele vai ser mais delicado, onde eles vão usando os pincéizinhos e vão retirando toda a estrutura ali dos sedimentos para poder ver material e depois retirar e deslocar esse material para lá, né, a universidade, o laboratório ali, para estar fazendo as análises, medindo, certo? Eles fazem as primeiras medições em campo e depois eles vão comparando com outros materiais da própria região onde foi descoberto outros processos fossilíferos também, tá? Então, assim que se dá então o processo para descoberta ou processo de fossilização e até chegar a ser descoberto esse fóssil. Tranquilo? Então você pode encontrar uma peça, 2, 3 desse organismo aqui que morreu há sabe Deus quantos anos, milhões de anos atrás. Perfeito? Vamos seguindo? Questão número 3 é o seguinte: fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas que revelam a transformação que ocorreram nos seres vivos e no próprio planeta. São, portanto, uma importante ferramenta de estudos entre diversas áreas científicas. Sendo assim, o estudo dos fósseis não é revelado ou relevante, para que áreas? Aí você vai ter a descrição dessas áreas e a gente vai ver para qual delas não tem nada a ver, né? E aí, obviamente, a gente já, de cara, a gente já consegue identificar. Paleontólogos são aqueles profissionais que vão estudar especificamente os fósseis. Os geólogos também podem estar presentes dentro dessas regiões onde você tem essas rochas desnudas, agora mostrando essas camadas que para eles também é interessante esse estudo. Para os biólogos também, porque eles vão estar ali ajudando, né, a contar a história evolutiva, a história natural daquele espécime que foi ali descoberto, tá bom? Geólogos, né? A única área aqui, ó, os arqueólogos vão também contribuir em parte aí, né? Porque normalmente quando a gente encontra, você isola algumas áreas, dependendo da área, você pode encontrar também utensílios que remontam o tempo, tá? E a gente pode fazer um comparativo aí, se esses utensílios, essas pessoas, essa civilização coexistiram com esses espécimes que eram pré-históricos, né? São pré-históricos, tá? Então, a única área que trabalha, que está sendo apontada aqui, né? Que precisa do material vivo, né? É a área dos infectologistas, né? Então, a única que não tem relevância
no caso, para o estudo dos fósseis. Tá bom? Tranquilinho, letra E aí, questão de número 3. Tá certo? Vamos para frente? Nós temos, então, parece isso. Olha lá, questão de número 4. O conhecimento do processo evolutivo é fundamental para a compreensão da vida. O estudo de fósseis é uma importante evidência, prestem atenção nessa palavrinha, que a gente vai já chegar e falar de outras evidências evolutivas. Os fósseis também são evidências para a gente contar ou a gente construir um entendimento sobre os processos evolutivos, sobre as formas de vida, tá? Então, olha lá. O estudo dos fósseis é importante evidência de que a evolução dos organismos ocorreu. Aí você vai assinalar verdadeiro ou falso para cada alternativa. Então, olha aqui. Não foram encontradas, é uma afirmação, não foram encontradas até o momento registros fósseis no sul do Brasil. Ora, a gente tem, né, a existência em 1902, a gente tem um registro, tá, do primeiro réptil encontrado, né, aqui na América do Sul e no estado, né, sul do Brasil. E aí a gente teve a descoberta lá dos saurópodes, né? Então existem esses registros, não só no sul do Brasil, mas em outras regiões, até aqui também na nossa região, aí no Acre, e aqui em Rondônia a gente também tem registros dos fósseis, né, desses organismos. Ok? Então, falsa, né? Os tipos de fósseis encontrados em determinada camada de solo refletem a flora, ou seja, os vegetais, e a fauna, os organismos, animais, né, existentes no local por ocasião da formação de rochas. Que rochas seriam essas? Rochas sedimentares, tá bom? Então você tem aí, sim, verdadeira, porque esses fósseis podem ser tanto de plantas quanto de animais em relação à sedimentação, né, desses processos de rochas, formação dessas rochas, tá? Então, falso, a primeira, verdadeiro, a segunda. Vamos lá. Os fósseis são restos ou vestígios de seres vivos conservados somente em rochas magmáticas? Pois é, rochas sedimentares, né, galera? Tá? Então, a gente tem aí esses processos ocorrendo nesses processos, porque são essas rochas sedimentares que vão passar pelos processos de diagênese e também o processo de metamorfismo, tá? O metamorfismo vai ocorrer e originar todas as rochas, tanto magmáticas quanto sedimentares, mas a rocha que nós vamos encontrar a presença de fósseis são as rochas sedimentares, tá bom? Então, ali tá falso. A partir de uma parte do corpo, de uma pegada ou de uma impressão corporal, é possível deduzir o tamanho e a forma dos organismos que a deixaram, né? Então você consegue fazer essas mensurações e até os registros anteriores te ajudam nesse processo, tá? E aí a gente tem aqui a utilização do carbono 14 em nada interfere na determinação da idade de um fóssil. Sim, ele é utilizado, esse é o fim do estudo do carbono 14. Então não interfere? Claro que interfere, tá? Então falso e verdadeiro. Certinho, galera? Então essas foram as questões selecionadas para essa aula sobre os processos de fossilização. Perfeito? E eu te aguardo então para a nossa próxima aula. Fica ligado, tá bom? Tchau!